Fala, super estudante! Sou o professor Rubens Sampaio e estou aqui de novo com você para apresentar mais um conjunto de aulas, mais um ciclo de microaulas sobre um assunto super fundamental, super relevante, super necessário para ajudá-lo a aperfeiçoar a sua aprendizagem, a torná-lo um aprendente vital, um aprendente para a vida, para que você alcance a sua aprendizagem profunda, para que você alcance a sua aprendizagem duradoura. Já falei que são essas três expressões que eu quero sempre fazer com que você absorva, né? Aprendizagem profunda, aprendizagem duradoura e aprender para a vida. É isso que você vai precisar, é isso que você vai alcançar aqui com esse nosso curso. Pois bem, o nosso tema agora, o nosso assunto agora é horário de estudo. Horário de estudo. É algo simples também, é algo simples, mas é algo amplo, é algo que eu vou atacar de todos os lados possíveis. Não vou deixar uma brecha aqui, não vou deixar um buraco aqui. Vou falar tudo que se pode falar sobre horário de estudo, beleza? Mas não é aqui agora, nessa apresentação que você está vendo. Você vai ver isso nas minhas aulas de slidecast, no slidecast. Ali eu tenho um conjunto chamado tripé de estudos, e depois tem a sequência de microaulas também, como sempre. Bom, vamos lá. Começando do começo. Primeiro é fundamental que você já tenha assistido a aula sobre gerenciamento do tempo de estudo. Lembra? Essa aula aqui ela é gratuita. Aqui você tem a bússola, você não tem o relógio, aqui você tem a bússola, porque é a bússola que te dá a orientação, te dá o norte, te dá a direção daquilo que é importante e daquilo que é urgente, daquilo que é tarefa, daquilo que é compromisso. Você pega essas quatro variáveis, cruza as quatro variáveis, né? Perdão, você vai cruzar as variáveis do que é importante, não importante, do que é urgente, do que não é urgente, e com essas quatro variáveis você vai ter a matriz de Eisenhower. E com essa matriz você vai avaliar o que é compromisso e o que é tarefa. Tá bem? Então, tá lá, lembrem disso. O que é importante trata do valor, o que é urgente trata do prazo, o compromisso é aquilo que você tem com alguém ou com você mesmo, né? Com você mesmo, com hora marcada. Tá bem? A tarefa é aquela atividade, aquela ação que você tem que tomar e que pode ser disparada independente do horário. Tá bom? O compromisso ele sempre tem um horário marcado. É por isso que o seu estudo tem que ser um compromisso importante e não um compromisso urgente. Nem tarefa urgente. Estudo não é tarefa urgente. Estudo é compromisso importante. Você aprendeu tudo isso na aula de gerenciamento do tempo de estudo. Pois bem, agora nós vamos passar para o horário. Então, no gerenciamento do tempo, avaliar o tempo importante, você tem a bússola. Agora aqui, no horário de estudo é o relógio. Não tem jeito, aqui é o relógio. Tá bom? Então nós vamos ter uma sequência aí de microaulas sobre como organizar o seu horário de estudo. Mas essa questão do horário de estudo, ela está dentro de um conjunto de aulas que eu chamo de tripé do estudo. No tripé do estudo eu vou apresentar para você três elementos, tá? E nós aqui também estamos no âmbito das técnicas de estudo. Temos as táticas, lá, estratégia, motivação. Perdão, temos as estratégias, temos lá as metas e a motivação, tá? As estratégias, metas e motivação. Nas táticas temos uma série de outros assuntos. E depois aqui nas técnicas. Aqui nas técnicas também temos vários assuntos, dentre eles o tripé dos estudos. Dentro do tripé dos estudos nós temos o ciclo de estudos, o horário de estudos e a revisão dos estudos. Todas essas telas aqui são telas do slidecast da aula que você vai assistir, que é um pouco do conjunto de aulas do tripé dos estudos. Tá bom? Então você tem o ciclo de estudos. O que é o ciclo de estudos? É uma forma de você organizar o seu estudo, independentemente da fixação de uma disciplina num determinado horário. Quando você estuda ciclo dos estudos, quando você usa o ciclo dos estudos, não tem isso. Na segunda-feira, às 8 horas, eu sempre estudo português. Não existe isso. É uma outra forma de você arranjar, organizar os seus estudos. Então eu vou explicar isso aqui. Isso aqui é uma beleza, isso aqui é ótimo, uma ferramenta ótima para você organizar os seus estudos de forma equilibrada. Se você nunca ouviu falar, vai aprender hoje o que é isso. Depois você tem o horário de estudos. O horário é o conjunto dos períodos de estudo. O que é um período de estudo? O período de estudo é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, 120 minutos de estudo, por exemplo. Aqui está 120 minutos, podia ser 90, podia ser 60, podia ser 47, 37, o tempo que não importa. Mas é o tempo que você vai dedicar de forma contínua a uma disciplina.
E aqui, portanto, eu vou ensinar você como que você faz para dividir esse tempo, como que você gasta os primeiros minutos do período de estudo com uma revisão de um estudo anteriormente feito, como que você gasta os últimos minutos desse estudo, desse período de estudo também com a revisão disso aqui, tá bom? Enfim, isso aqui é o período de estudo. Dessa forma, o horário de estudo é um conjunto de períodos de estudo. É como se você tivesse uma flechinha dessa dentro de cada quadradinho desse, tá bom? Vou te ensinar a fazer isso tudo, o ciclo de estudos, vou te ensinar a fazer o horário de estudos. E depois você tem digamos, uma construção inovadora, que é quando você mescla o seu horário de estudos com o seu ciclo de estudos. Isso aqui, você cruza esses dois aqui e você tem aqui, ó, tá vendo? Um ciclo de estudos com um horário de estudos. Então aqui você tem uma ferramenta poderosíssima para organizar o seu estudo. Tá bem? E dentro desse ciclo de estudos, mesclado com o seu calendário, com o seu horário de estudos, você vai fazer as revisões de estudo. Tá? Vai fazer os seus períodos de estudo e dentro dos períodos de estudo você vai fazer a sua revisão de estudo. Tudo aqui você não sabe como que vai ser montado. Nós vamos montar passo por passo. Tá bom? Vamos fazer aqui, usar aquela estratégia da refeição do elefante. Como que a gente come elefante? Pedacinho por pedacinho. Lembra aquela minha história do telescópio, de olhar a Lua lá longe? Então, se você virar um pouquinho para cá, você perde a Lua. A Lua some do seu foco. Então, qualquer coisinha, e se eu ajustar um pouquinho para cá, eu vejo a Lua inteira, maravilhosa. Quando você olha para a Lua aqui da Terra, assim, a olho nu, você só vê um prato, só vê um disco. Agora, se você olha com o microscópio, você vê uma bola redonda, pendurada no meio do nada, que é um negócio belíssimo, fantástico. Então, você precisa mirar o telescópio certinho ali, ó. Se você mirar certinho, você vai ter uma visão magnífica. Se você já acha que a lua cheia é bonita, você não tem noção do que é a lua cheia vista pelo telescópio. Parece que você pode enfiar a mão nas crateras. Mas essa beleza toda você só consegue fazer se você mirar direitinho lá na lua. Tá? E tem que acompanhar com muito cuidado, virando os manetes com muito cuidado, porque senão a lua desaparece. Então, eu vou dar aqui para você o passo a passo assim, milimétrico, passinho por passinho, com toda a paciência do mundo. Vamos fechar esse assunto do horário de estudos e do que eu chamo de tripé dos estudos, do tripé dos estudos, tá bom? Então, vamos lá. Finalmente, o importante aqui é a revisão. Para encerrar, na revisão, nós vamos tratar do primeiríssimo contato, que é a hora que você estuda a matéria propriamente falando, e faz a primeira revisão ainda dentro do seu período de estudos. Tá? No finalzinho do seu período de estudos, você vai fazer a primeira micro-revisão, que eu chamo de micro-revisão. Seria uma espécie de revisão zero, que é uma revisão de contenção. Você vai segurar o conteúdo para ele não ir embora, para ele não escoar. Depois você vai fazer a primeira revisão. Aqui tem um carrinho de compra aqui, ó. Você vai selecionar o que você vai levar para casa. Você vai selecionar aquilo que é mais importante. Você vai pôr no carrinho, no seu cérebro aquilo que é mais importante. É a primeira revisão, que é uma revisão de recuperação, que deve ocorrer ainda dentro dos primeiros 7 dias. Depois a segunda revisão, que é uma revisão de recuperação e é uma revisão já de fixação. É uma revisão com um modelo intermediário. Ela é um pouco dessa e um pouco dessa também. Depois temos a terceira revisão, que chama revisão de fixação provisória, que eu chamo de revisão ativa, e depois uma revisão final, que é a revisão criativa, que é a revisão de fixação definitiva. Tá bem? Então isso aqui é o conjunto do tripé dos estudos. Por que tripé? Porque eu tenho o ciclo, eu tenho o calendário e eu tenho a revisão. Esse aqui é o tripé. Ciclo, calendário e revisão. Tá? E é aqui, ó. É aqui que você aprende. Na hora da revisão. Tá? E para ser mais específico, você aprende aqui e quando você dorme. Tá bom? É aqui, você aprende aqui, fazendo revisão, e quando você dorme. Você não aprende necessariamente durante o período de estudos. Você aprende aqui, ó, você aprende no comecinho do período de estudos e no final. É aqui, nessas duas pontas, que ocorre a mágica da aprendizagem. Eu vou explicar tudo isso para você nesses blocos subsequentes. Agora, a gente vai começar uma sequência de microaulas sobre o horário de estudos.
Depois vamos ter as nossas slidecasts sobre o ciclo e o slidecast sobre as revisões, tá? Mas agora o nosso tópico é horário de estudos. Portanto, essa introdução, ela vai servir da mesma forma para o ciclo inicial de microaulas de ciclo de estudos, tá? E também vai servir de introdução para as microaulas das revisões do estudo. Por quê? Por que essa introdução vai servir tanto para o ciclo, para o horário, quanto para as revisões? Porque trata-se de um conjunto que eu chamo aqui de tripé dos estudos. Tá bom? Então essa aula que você está vendo agora, essa apresentação de 10 minutos, um pouquinho mais demorada, tá? Você vai ver ela 3 vezes. No começo do horário de estudos, depois no começo do ciclo dos estudos, tá? E no começo das revisões do estudo. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, até mais.